Eu nunca pensei que um dia eu estaria gritando com alguém na frente de centenas de pessoas, expondo minha vida inteira como se fosse um espetáculo. Mas lá estava eu, no auditório lotado da universidade, os olhos de todos me atravessando. E no centro do palco, ele, o CEO da empresa que havia destruído o meu sonho. Meu coração batia acelerado e uma mistura de raiva e desespero me dominavam. Eu olhei para ele, tentando ler sua expressão, mas tudo que eu vi foi indiferença. Ou era isso que ele queria me fazer acreditar? Antes de começarmos, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum capítulo dessa história emocionante que mistura romance, suspense e revelações chocantes. Você sabia que tiraram minha bolsa, Sr. Kim? Que destruiu meu sonho de me formar em arquitetura? Minha voz tremia, mas cada palavra era como uma flecha que eu lançava direto no peito dele. O silêncio na plateia me fez perceber o quão grande era o impacto daquilo. A verdade é que eu não podia mais guardar minha frustração. Não depois de anos de esforço, noites sem dormir e todos os sacrifícios que minha tia e eu fizemos. Enquanto eu falava, flashes de memórias invadiam minha mente. As manhãs frias ajudando minha tia na floricultura, os finais de semana passados estudando para manter minha média alta e aquela alegria pura quando eu recebi a bolsa anos atrás. Tudo parecia tão distante agora, despedaçado por uma decisão que eu tinha certeza ele deveria ter tomado. Mas à medida que a multidão me observava, comecei a perceber algo estranho. Ele parecia confuso. Seus olhos se arregalaram levemente e por um instante percebi um brilho de surpresa, como se ele não soubesse. Não sabia? Minha raiva borbulhou ainda mais forte. Eu queria gritar, exigir, fazê-lo sentir um pouco do que eu sentia. Mas antes que eu pudesse continuar, meu olhar encontrou um detalhe que me congelou por dentro. Ele estava de mãos dadas com sua pasta, como se segurasse um segredo que eu não conhecia. O que aconteceria a seguir? Ele realmente sabia que minha bolsa havia sido cortada? Ou era apenas mais um engano do destino, que estava prestes a se tornar o primeiro passo de algo inesperado? Depois daquele momento no auditório, saí sem olhar para trás, mas a confusão dentro de mim não me deixava respirar direito. Cada passo ecoava no corredor vazio da universidade e minha mente rodava sem parar. Quem era realmente aquele homem? Eu via apenas como responsável pelo meu sonho destruído, mas algo na forma como ele me olhou, por um instante me fez questionar tudo. Era apenas confusão? Surpresa ou arrependimento? Minha vida sempre foi uma batalha silenciosa. Cresci ao lado da minha tia, uma mulher de força silenciosa e coração enorme que transformava flores comuns em arranjos que pareciam feitos para reinos de princesas. Eu a ajudava sempre que podia, carregando vasos, organizando flores, suando nas manhãs frias, mas ao mesmo tempo sentia a alegria de cada pétala colorida que tocava nossas mãos. Ela era minha família, meu porto seguro, e eu muitas vezes sentia culpa por não poder retribuir à altura, por depender tanto daquela bolsa para continuar meu sonho. Cada vez que pensava em como tudo havia sido tirado de mim, minha raiva misturava-se à tristeza, criando uma tempestade que me consumia por dentro. Mas havia algo nele, algo que eu não podia negar. Lembro-me do breve momento em que nossos olhares se cruzaram. Ele parecia genuinamente surpreso, quase vulnerável, e isso me desconcertou. Um CEO normalmente carrega arrogância e controle em cada gesto, mas ali havia um homem que, mesmo diante de centenas de pessoas, parecia perdido, confuso e
humano. Eu não queria sentir nada disso. Não queria abrir espaço para qualquer fragilidade dentro do meu coração. Mas o instinto de justiça e a curiosidade sobre a verdadeira natureza começaram a corroer minha raiva cega. No caminho para o estacionamento, eu revivia nossas interações, cada detalhe da palestra, cada palavra que saiu da minha boca, cada suspiro que ele fez ao ouvir minhas acusações. Perguntei a mim mesma: será que ele sabia mesmo do corte da bolsa? Ele é realmente o vilão que eu imaginei? Ou apenas mais uma peça do sistema cruel que destruiu meus sonhos? O vento frio cortava o meu rosto, e meus dedos se fecharam na alça da minha bolsa como se isso fosse o último fio de controle que eu tinha sobre minha vida. Mal sabia eu que o destino estava prestes a colocar nossas vidas juntas de um jeito que eu jamais poderia imaginar. E que esse encontro forçado mudaria não apenas o meu coração, mas também o dele. Quando chego ao estacionamento, vejo o carro dele saindo. Um impulso toma conta de mim, uma mistura de raiva e determinação, e eu corro até ele, sem saber que aquela ação seria o início de algo que ninguém poderia prever. Quando cheguei ao estacionamento, vi ele prestes a entrar no carro. Meu peito queimava de raiva e minha mente gritava para eu confrontá-lo de uma vez por todas. Sem pensar, corri e bloqueei a porta. Ele me olhou, surpreso, e antes que pudesse falar qualquer coisa, minha mão encontrou algo preso na porta do carro. Uma pequena algema prateada, brilhando sob a luz do estacionamento. Eu a agarrei, sem entender totalmente, e de forma impulsiva, passei a outra ponta no próprio braço dele. O que... Ele começou a dizer, mas eu estava sem fôlego, minha raiva cegando qualquer lógica. Isso é para você sentir um pouco do que eu senti. Não posso acreditar que você destruiu meu sonho. Minha voz tremia de emoção, de indignação, mas também de algo que eu ainda não conseguia identificar. Uma curiosidade estranha que me prendia a ele mesmo em meio à raiva. E então aconteceu o inesperado. Descobrimos que a algema não tinha chave à mão. Ele olhou para mim, um misto de choque e frustração, e eu senti pela primeira vez que ele não era o vilão que eu imaginava. Ele também estava preso, literalmente, a mim. E por algumas horas fomos obrigados a conviver lado a lado, cada gesto amplificado, cada respiração compartilhada. Eu percebi pequenos detalhes, o jeito como suas mãos se moviam, a calma que tentava emular apesar da situação, o leve rubor em seu rosto e aquele olhar intenso que, por mais que eu quisesse negar, começava a me desconcertar. E enquanto tentávamos encontrar uma solução, conversamos. E foi nesse diálogo forçado que a primeira verdade veio à tona. Ele não sabia de nada sobre os cortes de bolsas. Não era ele quem havia tomado aquela decisão. Era a diretoria da empresa. Minha raiva começou a se misturar com vergonha e confusão. Eu queria bater nele, xingá-lo, pedir desculpas e, ao mesmo tempo, não queria que esse momento terminasse. Entre uma tentativa de achar um chaveiro e outra, risadas involuntárias surgiam, pequenos gestos de cuidado e atenção se mostravam, e o que era para ser um confronto se transformava num início de conexão que nenhum de nós poderia negar. Quando finalmente conseguimos abrir a algema, eu não sabia se estava mais aliviada ou perturbada pelo que sentia por ele. Ele me olhou nos olhos e, naquele instante, tudo mudou. A pergunta que pairava no ar era: poderia essa raiva se transformar em algo muito mais profundo? Algo que mudaria nossas vidas para sempre? Depois daquele dia no estacionamento, algo mudou dentro de mim. Não apenas porque havia sentido uma emoção estranha ao olhar nos olhos dele, mas porque precisava entender toda a verdade. Ele me convidou para um café e eu, desconfiada, aceitei apenas para confrontá-lo e buscar respostas sobre a bolsa que destruíra meu futuro.
Sentados em uma cafeteria de Seul, com aroma de café fresco misturando-se ao frio da tarde, eu comecei a contar minha história. Cada noite sem dormir, cada vaso de flor carregado, cada sonho que estava prestes a se concretizar e que fora arrancado. Ele me escutava, atento, olhos castanhos penetrantes, cabelo preto perfeitamente penteado, traje social impecável, que contrastava com minha simplicidade. Eu com jeans e um suéter sutilmente gasto, cabelo preso de forma prática, mãos levemente calejadas pelos anos ajudando minha tia na floricultura. Cada gesto dele, cada expressão, revelava que ele não era apenas um CEO frio, mas um homem que se importava profundamente quando realmente conhecia a verdade. E então veio a revelação chocante. A diretoria da empresa havia tomado a decisão de cortar bolsas de estudantes sem seu conhecimento. Ele explicava, com paciência, cada passo que estava tomando para corrigir essa injustiça. Minha raiva, que ardia como fogo, começou a se misturar com culpa e confusão. Eu tinha julgado alguém sem conhecer toda a história e agora via diante de mim um homem disposto a lutar pela justiça, mesmo que isso fosse culpa indireta. Enquanto tentávamos digerir essa verdade, uma ligação inesperada do hospital onde minha tia trabalhava trouxe um novo conflito. Um projeto da empresa dele envolvia a reforma de um prédio onde minha tia fazia entregas de flores e havia risco de atraso que poderia prejudicar nossas pequenas rendas. A tensão aumentou e percebemos que nossas vidas, até então separadas por raiva e injustiça, estavam agora entrelaçadas em um emaranhado de responsabilidade, emoção e cuidado mútuo. Entre olhares intensos, toques acidentais e momentos de silêncio pesado, eu comecei a sentir que havia algo mais crescendo entre nós, algo que ia muito além da raiva, uma conexão verdadeira que nem eu poderia explicar. Enquanto ele se levantava para atender uma ligação urgente da empresa, meus olhos caíram sobre um envelope discreto em sua mesa. Era uma carta que revelava mais segredos da diretoria, detalhes que poderiam mudar tudo novamente. O que estaria escondido dessa vez? Será que nosso recém-descoberto vínculo sobreviveria às próximas revelações? Quando saímos da cafeteria, a carta ainda pesava em minhas mãos como um aviso silencioso de que nada seria fácil. Ele abriu a porta do carro e eu hesitei, meu coração batendo acelerado não só pela tensão da situação, mas pela proximidade inesperada entre nós. Ele respirou fundo e disse: "Se vamos resolver isso, precisamos agir rápido. A diretoria não pode continuar escondendo a verdade." Eu concordei, embora meu medo estivesse quase me paralisando. Afinal, enfrentar uma grande empresa, pessoas poderosas que manipulavam decisões que mudavam vidas, não era tarefa fácil. Dirigimos-nos à sede da empresa e meu corpo estava em alerta constante. Cada corredor que cruzávamos, cada câmera de segurança que parecia nos observar aumentava meu nervosismo. Mas havia algo na presença dele que me dava força. Seus olhos castanhos me transmitiam segurança e mesmo nos momentos mais tensos, seus gestos eram cuidadosos, quase protetores. Eu me lembrava do dia em que ele ficou algemado comigo, rindo nervosamente enquanto tentávamos nos soltar. Agora o riso se transformava em coragem compartilhada. Chegando ao escritório da diretoria, ele me deu um olhar firme. "Fique atrás de mim." Meu coração disparou, mas eu obedeci. Ele confrontou os executivos, exigindo explicações sobre o corte das bolsas, e eu, escondida parcialmente, ouvi cada palavra, absorvendo a força e a determinação que emanavam dele. Quando a tensão atingiu o ápice, uma porta se abriu inesperadamente, revelando documentos que provavam manipulação e injustiça. Meu coração acelerou, mas antes que eu pudesse reagir, a diretoria tentou desacreditá-lo com mentiras rápidas e ameaças veladas. Foi então que, juntos, enfrentamos o conflito diretamente. Ele manteve a calma, usando inteligência e argumentos sólidos, enquanto eu, mesmo assustada, percebi que minha voz poderia reforçar a verdade. Dei passos à frente, meus olhos encontrando os dos executivos, e falei: "Vocês não podem esconder a verdade. O que fizeram não afetou só números, destruiu sonhos de pessoas reais."
A sala ficou em silêncio. Por um instante, senti o peso de anos de frustração se dissipar. A justiça começou a se concretizar e o respeito entre nós dois cresceu, não apenas como aliados, mas como algo mais profundo que nenhum dos dois esperava. Quando os executivos finalmente cederam e prometeram restaurar as bolsas, ele se aproximou de mim e segurou minha mão, olhando nos meus olhos com intensidade. Eu podia sentir meu coração disparar novamente. Seria esse o início de algo que mudaria nossas vidas, não apenas profissionalmente, mas também pessoalmente? Depois da intensa batalha no escritório, um silêncio suave tomou conta do ambiente. A tensão se dissipava lentamente. Mas o que restava entre nós era uma mistura de alívio e algo muito mais profundo. Ele segurou minha mão com firmeza. E pela primeira vez, não senti raiva ou frustração. Senti confiança, calor e curiosidade. Meus olhos encontraram os dele e pude perceber que, sob toda aquela autoridade e poder, havia um coração capaz de se conectar de verdade. "Você foi incrível", disse ele com uma voz baixa, mas carregada de sinceridade. Eu senti meu peito apertar. Um nó que não era raiva, mas emoção pura. Eu só não podia deixar que a injustiça continuasse, respondi, a respiração ainda acelerada. Por um instante, ficamos em silêncio, cada um absorvendo a presença do outro, sentindo o calor da mão entrelaçada, o toque leve que falava mais do que palavras jamais poderiam. Enquanto caminhávamos pelos corredores da empresa, agora vazios, ele se aproximou e segurou meu rosto suavemente. Meus olhos se arregalaram e meu coração acelerou de uma maneira que me fazia sentir viva e vulnerável ao mesmo tempo. "Eu quero te conhecer de verdade", murmurou ele. A intensidade nos olhos dele me fez esquecer todas as mágoas do passado. Por alguns segundos, o mundo inteiro desapareceu. Havia apenas nós dois, respirando juntos, sentindo o calor da mão entrelaçada, o toque leve que falava mais do que palavras jamais poderiam. Entre gestos delicados e olhares prolongados, nos aproximamos lentamente e ele segurou minha mão com mais firmeza, entrelaçando nossos dedos. Senti que todo o peso dos anos de frustração se dissolvia naquele momento. Era um amor inesperado, nascido da raiva, tensão e proximidade forçada, mas agora genuíno e sincero. Pela primeira vez, imaginei um futuro ao lado dele. Um futuro que combinava confiança, paixão e parceria verdadeira. Aquele toque tímido se transformou em um abraço firme e nossos corações batiam em sintonia. O beijo que se aproximava não era apenas físico, era uma promessa de cuidado, confiança e um amor que nascia da superação. Mas mesmo com a felicidade florescendo, sabíamos que nossas vidas ainda teriam desafios, escolhas e provações. E acima de tudo, um novo capítulo estava prestes a começar. Meses depois, olhando pela janela do nosso apartamento em Seul, eu sorria sozinha, sentindo a vida finalmente se equilibrar. Minha tia visitava frequentemente, trazendo flores e abraços cheios de carinho, lembrando-me das raízes que me sustentaram. A empresa dele havia reestabelecido todas as bolsas cortadas injustamente, e eu retomei os estudos de arquitetura com um apoio inesperado e generoso. Cada projeto que criava agora tinha um significado maior, não apenas técnico, mas também humano. Aquele sonho que parecia perdido voltou, mas agora com uma profundidade que eu jamais imaginei. Ele, ou o CEO que eu julgara injustamente, tornou-se meu parceiro, não apenas no amor, mas na vida. Aprendi que às vezes a raiva e a dor podem nos levar a conhecer a verdade, e que pessoas podem se surpreender quando têm a chance de agir com justiça e coração aberto. Nossas mãos entrelaçadas, nossos olhares trocados, pequenos gestos de cuidado no dia a dia,
tudo isso era mais do que romance, era uma parceria de vida, construída sobre respeito, perdão e fé. Nos finais de semana ainda ajudávamos a tia na floricultura. Agora juntos, compartilhando risadas, histórias e aprendendo que a simplicidade da vida pode trazer alegria genuína. Entre projetos, reuniões e dias intensos, nunca esquecíamos o momento em que a algema nos uniu de maneira inusitada, transformando raiva em amor e permitindo que nossas almas se encontrassem. Aquele evento inesperado se tornou símbolo da paciência, do perdão e da confiança em Deus para guiar nossas vidas. E foi uma tarde tranquila, observando o pôr do sol sobre a cidade, que ele me segurou perto e disse: "Tudo o que passamos me ensinou que Deus tem um plano maior. Ele transforma a dor em propósito e encontros inesperados em bênçãos." Eu sorri, sentindo no coração a certeza de que cada luta, cada lágrima e cada desafio foram parte do plano divino. Em silêncio, agradeci a Deus, reconhecendo que o amor verdadeiro, o perdão e a fé podem superar qualquer obstáculo e transformar sonhos perdidos em novas oportunidades. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Se você se emocionou com essa história, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que precisa ver essa história de amor, coragem e fé. Assim, você acompanha todos os próximos capítulos e não perde nenhuma emoção.